vai tomar no cu, porra. Isso expressa um sentimento. Por que não serve para expressar esse sentimento vá ter uma relação anal esperma? Por quê? Essa é a nossa pergunta de hoje. Você diz assim, vai se fuder. Você não vai dizer para a pessoa, vá ter uma relação sexual. Isso não vai significar bem o que você está querendo falar para a pessoa. Merda, bosta, cocô. Expressa um sentimento. Por que não serve fezes? Puta merda. Por que não serve prostituta fezes? Porra, tomei uma enrabada, uma comida de rabo do meu chefe. Isso comunica um sentimento, uma situação. Por que não serve? Meu chefe fez relação anal comigo. Dei-lhe um esporro. Por que não serve? Ejaculei nele. Ou então, dei-lhe uma mijada. Não serve para comunicar esse sentimento. Urinei nele. Putz, caguei. Fiz bosta. Caguei. Pá. Não serve dizer defequei. Defequei? Estranho, né? Tá foda. Tá foda, tá foda. Putz, tá foda. Não serve está como se eu estivesse tendo uma relação sexual. Como você se sente? Eu me sinto como se eu estivesse tendo uma relação sexual. O que você quer dizer com isso? Não dá o mesmo significado de tá foda, meu. Tá foda. Pô, essa coisa é do caralho. Pô, ficou do caralho. Não serve. Isso é do pênis. Se eu seguir aqui, né, eu vou ter muitos sinônimos. Isso é uma coisa corriqueira que passa pela nossa vida e a gente não se questiona por que tem dois nomes. Por que tem dois grupos de nome? O nome da coisa e uns apelidos que a gente coloca na coisa. A coisa geralmente tem um nome só, que é o nome da coisa, e esses apelidos geralmente são vários. Por que dois nomes? Se eu já tenho um nome, para que outro? Boca. Cadê os apelidos, né? Testa. Que partes do nosso corpo recebem esses apelidos? Vamos pensar um pouco. As coisas que têm esses dois grupos de nome são os órgãos e as funções orgânicas associadas aos processos de retenção, acumulação até um máximo e descarga. Veja, ânus é ânus, é o nome da coisa, é o órgão. Agora, vários apelidos, né? Cu, chibio, rosca, fiofó, toba. Tem os apelidos regionais. Sim, isso acontece em todas as línguas, tá? Essa aqui veja, Freud percebeu isso em alemão. Outro órgão, vagina. Pô, esse tem um monte de apelido, né? Buceta, chavasca, pomba, perseguida, pênis. Outro. Pau, caralho, cacete. Esperma. Porra. Você já tem esperma. O que é porra? Para que precisa porra? Mas porra é relacionado a isso, mas é outra coisa. Igual tudo que a gente está falando, né? Fezes. Esse é outro famoso. Bosta, merda, cocô, urina, mijo, xixi. Veja, a função, relação sexual, foder, trepar, defecar, cagar, urinar, mijar, ter orgasmo, gozar, ejacular, esporrar. Dois nomes. Por que isso? Porque se eu já tenho um nome para nomear a coisa, para que eu preciso de outro? A gente cria significantes porque falta significar alguma coisa, né? As palavras que foram sendo criadas, as primeiras palavras que o ser humano começou a desenvolver na sua ascensão ao momento atual, né? O grande passo foi o criar
o linguajar, né, essa capacidade de ataca, tô dizendo que veja, a possibilidade de emissão de sons com esse aparelho que nós temos é imensa. Muito mais do que qualquer outro animal. E isso nos levou a desenvolver muitas e muitas e muitas linguagens ao longo da história da evolução da humanidade. Já a capacidade de emitir esses sons a gente já tem, né, há cerca de 350 mil anos. Que a gente tem esse shape, né? Assim, essa ossada, essa possibilidade, esse aparelho. Mas o desenvolvimento das línguas veio se dando ao longo desse tempo. A gente foi criando significantes. Criando. Há somente 5 mil anos atrás, a gente começou a grafar melhor. Vamos dizer, um pouco antes, nas cavernas lá, pintar já era alguma coisa. Mas a escrita, né, a linguagem escrita, só 5 mil anos, que diz que é onde começou a história oficial, né? Mas veja, então a gente tem aí mais de 300 mil anos antes, criando esse blá 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 blá. E por que a gente tinha algumas palavras básicas, né? Eu sempre me refiro a, por exemplo, as coisas que eram mais importantes foram as primeiras palavras. Sem dúvida, é uma questão da gente ver como um cientista, né? A primeira palavra inventada não foi helicóptero, com certeza. Veja, eu suponho que tenha sido água. Ou algo parecido, né? Água. E veja esse som, água, water. Água, water. Duas línguas que a gente... Vamos pegar uma língua latina, né? Da linha latina, e uma anglo-saxã e vamos embora, né? Mas faz entender que alguma coisa lá na origem de tentar criar um significante que significasse água foi alguma coisa que é bem... Se eu tenho isso aqui, que depois de milhares de anos deu um água, water. Também fogo, que é uma palavra super importante, né? Se há fogo, é bom comunicar, por diversos motivos, né? Pelo que ele destrói e pelo que ele constrói. Então, você veja que essa mesma origem, fogo, fire. Veja, tem essa mesma origem. E se lá eu fosse um ser humano pré-histórico, né, lá atrás, que som que eu emitiria para criar isso que eu vejo, né? Isso que é um... Interessante, né? E a gente veio criando. Quer dizer, veja, eu estou falando de significantes primordiais. E aí a necessidade de significar outras coisas que eu observo, outros fenômenos, aí eu crio outro significante. Porque o brinquedinho, ele é bom, eu posso criar um monte de coisa com blá 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 blá. E aí vão derivando as palavras. Mas por que se criar um novo significante? Né? Por quê? Porque há necessidade. Então, qual a necessidade de criar esse segundo grupo de nomes para essas coisas que já têm nome? Tem o nome da coisa, que são órgãos e funções relacionadas aos processos, né, de acúmulo, retenção, aumento e que dão numa liberação, numa ruptura, que acontece de uma vez só. Por que a necessidade de se criar duas categorias de nome? O nome da coisa e esses vários apelidos que todos esses órgãos e funções recebem em todas as línguas. Por quê? Um é o nome da coisa. Outro está nomeando um gozo. Porque o gozo da libido,
que é a energia vital, que o Freud deu o nome de libido e outros deram outros nomes. O Reich deu o nome de bioenergia. A acupuntura dá o nome dessa energia vital que se distribui pelo nosso corpo, né? Que a gente capta, entre outras coisas, dos alimentos, mas principalmente do ar, né? Do ambiente. A gente não capta só oxigênio. A gente capta, tem uma energia que já foi dado o nome de prana, o Reich deu o nome de orgone. Essa energia que eu capto junto com a dos alimentos, a do sol, e transformo em minha e distribuo, o Freud deu o nome de libido. A libido não vai só para o sexo. Inclusive para o Freud, quando a libido vai para o sexo, ele não chama de sexo, ele chama de a libido foi para os genitais. Mas isso é uma conversa para outra esfera de conhecimento. E o que é, para Freud, esse tal desse gozo? A acumulação dessa energia, que vamos dizer assim, a gente tem libido e ela se expressa, segundo o Reich, né, em todos os nossos comportamentos, em todas as nossas... Ou não, ou é contida. Ela é contida por enrijecimentos musculares, tensões, ou por amolecimentos musculares, que também não expressam, né? Ficam apáticos, não expressam. Contenção também não expressa. Então a tal coraça neuromuscular do caráter, que é esse mapa das nossas contenções e distensões, né? Musculares, onde se retém a distribuição da energia vital, da bioenergia, chega uma hora que essa retenção chega num pico e eu explodo. E eu tenho, vamos dizer assim, os surtos neuróticos, no caso. Né? Não são surtos psicóticos, que são outra categoria. Mas o surto neurótico. Porra! Não serve esperma. Porra, caralho, e você, isso, e papapá, e essa merda, vai tomar de papapá, falo tudo que eu tava segurando de uma forma explosiva. O conteúdo desse esporro, dessa mijada, dessa catarse, o conteúdo que é dito é muito importante. As pessoas jogam fora, porque a forma com que foi falado esse conteúdo estragou tudo. De forma a não revolucionar, a não transformar as coisas. Eu falo tudo aquilo, mas eu falo de um jeito que eu mesmo não gosto e que dificulta o outro entender. Eu tenho um gozo nesse momento. O conceito de gozo na psicanálise é muito diferente assim, do que a gente usa normalmente, né, sobre gozo. O gozo, ele é um prazer estranho na psicanálise. Né? Muitas vezes, assim, no popular, a gente diz gozar o prazer. E há um sentido nisso, né? Vamos dizer assim, eu estou vivendo um momento gostoso e estou gozando aquele momento. É quando eu, né? A gente usa muito a palavra, isso me dá tesão. Né? Uma palavra mais... Veja, isso me desperta a minha libido. Né? Sim, tem um sentido aí. Mas o que o Freud fala é que esse mesmo, quando não está para o prazer, né, o gozo pode se dissociar do prazer e você gozar com coisas ruins. Mas quando se fala disso é sempre entre aspas. Porque veja, aqui há uma descarga da libido. E a libido ela pulsa na gente o tempo inteiro. E se não há condições de eu viver isso no prazer,
eu preciso descarregar a libido de outra forma, porque é uma questão de sobrevivência, há um acúmulo de uma energia que precisa sair, que se ficar interiorizada pode fazer muito mais mal do que se eu explodir e botar isso para fora de uma forma, de uma péssima qualidade, de uma forma em que se desperdiça todo esse material que mantém os pactos, mas pelo menos é uma descarga. Pelo menos, não é pelo mais. Não é por mais qualidade de vida, mais consciência, mais... Não, é pelo menos. Pelo menos eu tive uma catarse. Aí a partir disso eu explodi. Veja, esse gozo não está só. Eu estou trazendo primeiro esse elemento da explosão de raiva, onde que eu xingo, onde que eu falo um monte de coisa, mas não está só para isso. Para todos os processos de retenção. Veja que quando uma pessoa arrasta uma tristeza, cultiva uma tristeza, a tristeza em si ela é natural em várias situações. É claro, ela vai vir, né? Não tem como. Mas a partir do momento, qualquer emoção que seja ciúmes, seja tristeza, seja alegria, seja qualquer emoção que venha, para o ser humano, logo ela vai se acoplar, vai se misturar à nossa capacidade de pensar. A gente racionaliza tudo, a gente significa tudo. Uma coisa que a gente vem trabalhando aqui, que é o tal do pecado original, que nos separa da natureza pura, que exige que a gente tenha religação, religião. Sim, a gente pensa tudo. Então, a partir dessa emoção primordial, que qualquer outro animal estaria sentindo, o ser humano começa a significar isso. E através dessa significância, ele pode aumentar e conservar, ou só aumentar e explodir, ou pode aumentar e conservar, né? Ou pode aumentar ou conservar essa emoção, ou ele pode diminuir e extinguir essa emoção. Vai depender do racional, né? Porque é o emotivo, né? Que eu vou aproximar. Eu uso muito como exemplo disso que eu estou falando, os ciúmes. Veja, o ciúmes, ele é natural. Ele é animal. Não adianta tentar evitar os ciúmes. Quem tem cachorro sabe, quem tem gato também, quem convive com qualquer animal que troca carinho, se você tem mais de um cachorro vai empurrar o outro para receber carinho. Vai morder, vai tirar, vai fazer coisas. Vai. E vai sentir ciúmes e às vezes fica chateado que você deu muito carinho para um, não deu para o outro. Sim, um cachorro. Que não significa, que não está nesse universo, né? Tão intenso de significantes. Eles têm outros significantes. Comunica, né? Assim, o lamber, assim, eles têm, mas não tão rico quanto nós. Então veja, um cachorro sente ciúmes. Qualquer animal sente. O ser humano vai sentir ciúmes. A partir de que essa emoção emergiu, a primeira coisa eu acho que é assumir. Muita gente não assume os ciúmes, anula. Não, ele não some por causa disso. Não tem um ralo onde essa emoção vai sumir dentro de você. Mas tá. A partir do momento que ela emergiu e eu assumi, veja, se eu aproximar ideias do tipo, tá me fazendo de otário, tá fazendo de propósito, né? Tô com ciúmes, tá conversando com outra pessoa, tá fazendo de propósito, não vê que tô sofrendo, ela sabe que eu tenho ciúmes. Quer me humilhar, e vai. Essa pessoa pode fazer uma cena, essa pessoa pode até matar o outro. Por que isso cresceu? A emoção em si, ela não tem culpa disso. Entende? Isso que cresceu, a pessoa levou para isso. Isso é gozo puro. Desse gozo que a gente está falando, a pessoa entrou no gozo pelo mais gozar. Se aproximou da perversão. Que é um assunto que já pediram para eu falar aqui, e eu tenho uma série de vídeos falando sobre isso. Exatamente, esse gozo pelo mais gozar. Né? Quando entra num ciclo de gozo. Esse mesmo ciúmes originário, se eu começo a aproximar ideias, tá conversando com outra pessoa, mas é claro, eu não quero ter uma relação que só converse comigo. A gente é um casal, né? Um casal se alimenta de alguma forma que um amigo, uma amiga dá outro alimento.
São vitaminas diferentes que todos nós precisamos. Parentes dão outro alimento que todos nós precisamos, várias relações. Relações de trabalho dão outro alimento. Então eu não sou o todo dessa pessoa, né? Eu sou uma das relações dessa pessoa, que é a relação de casal. Ela precisa conversar com amigos, inclusive para conversar coisas que não conversa comigo, porque nem dá. Eu tenho coisas que os amigos, as amigas não têm. A gente se relaciona sexualmente, por exemplo, e eles não. Mas eles têm coisa, exatamente porque a gente se relaciona sexualmente, tem coisas que só dá para falar para eles. Olha que interessante. Então, assim, vou trabalhar. Eu também quero conversar com meus amigos, com as minhas amigas. Há um grau de sedução? Há um grau de sedução em tudo. Dependendo como você seduz a pessoa que vai te servir um cafezinho, que você nunca mais vai ver, ou que você na padaria que você vai sempre, o cafezinho vem no capricho. Dependendo se você for estúpido, a pessoa pode cuspir no seu café. Entende? Ou tá, não gosta do seu café, mas faz com energia ruim. Prepara o teu sanduíche lá com uma energia ruim. E se você der um bom dia... Veja, é a libido indo para isso. As pessoas não vão se relacionar genitalmente. Mas essa energia vai. As pessoas se paqueram, mas não vão se relacionar sexualmente. Entender isso mais naturalmente. Então, se você perceber, essas ideias virem, ó, as pessoas estão conversando e tal, mas daqui a pouco está de volta. É minha companheira, é meu companheiro, daqui a pouco está comigo. Isso não é um perigo para a nossa relação, é só uma conversa, é só uma sedução. Se eu amo, eu sempre corro o risco. Eu vou trabalhando meus ciúmes. Se eu penso assim, escuta, eu também quero conversar com outras pessoas. E eu quero que essa pessoa não me enche o saco, porque eu estou conversando com outras pessoas, seja amigo, seja trabalho, seja qualquer um que eu decida, seja parente, qualquer um que eu decida dar energia, dar meu tempo, dar meu amor, essa pessoa não ficar me enchendo o saco. Que, poxa, você está dando amor pro outro, você está dando atenção pro outro. Desde que eu também esteja dando para você, não fica olhando o que eu dou pro outro. Então eu preciso suportar meus ciúmes. Eu vou trabalhando esses ciúmes. O ciúmes é natural. Ah, se eu tenho ciúmes é porque eu amo. A gente só tem ciúmes de quem a gente ama, de quem a gente é apegado. Opa, então peraí, eu tenho ciúmes porque eu amo. É uma decorrência do amor. Eu preciso lidar com ciúmes. Essas ideias foram baixando a mesma emoção. Veja, a emoção originária, então veja, dependendo das ideias, ela pode levar a uma catástrofe. Ela pode levar um fim de relação, pode levar a muita briga, muito controle, até mortes. Se eu pegar esses ciúmes e fizer isso. Se eu trabalhar esses ciúmes, a mesma emoção, trazer ideias diferentes, aproximar, porque o ser humano tem isso. Lógicas diferentes. Eu vou maturar, ser uma pessoa mais madura, né, na elaboração das minhas emoções. A terapia pode agir exatamente nesse ponto. Agora, esse crescente aqui está muito associado a esse gozo que a gente está falando. É uma fábrica de gozo. Veja que aqui, se você pega os ciúmes e começa essa linha, tá me fazendo de otário, tá fazendo de propósito, ele ou ela sabe que eu detesto isso e continua fazendo. Essa coisa que vai. Isso é uma merda, isso é uma bosta. Isso é o cu do cu. Aí, por esse caminho é que vocês vão se fuder. Percebe? O que é o gozo? O gozo é um prazer torto. Quando eu posso gozar o prazer, mas eu consigo gozar, o gozo ele se desloca pelo não prazer. Então tem pessoas que dentro disso gozam com o sofrimento. Veja que muitas vezes se diz a minha doença, vai. A minha... eu não consigo nem pensar, falar o nome de doença. Porque eu não quero nenhuma para mim, eu não quero essa palavra. Mas muitas pessoas dizem a minha não sei o quê, a minha não sei o quê. A minha diabetes, sei lá. Muitas pessoas são ligadas a um processo, estão ligadas a um processo em que sofrem uma dor e fazem a manutenção dela. E a gente aqui não está para julgar essas pessoas. Isso muitas vezes é questão de sobrevivência. A libido precisa descarregar em algum lugar, de alguma forma.
E é mais danoso ela não se descarregar. Isso é pelo menos ela se descarrega nesses processos de sofrimento, de... Mas qual a diferença? Qual a diferença, né? Por exemplo, de uma pessoa que está sofrendo uma emoção que é melhor viver ela, negar é pior ainda, uma tristeza, vamos dizer, um fim de relação ou qualquer outro luto. Um fim de relação é um luto. Assim como quando uma pessoa morre, assim quando um emprego acaba, assim quando eu me formo, também às vezes vem um luto, vem uma perda, um ciclo que acabou, um luto. Há uma tristeza associada. Né? E ela é natural, não vivê-la é pior ainda. Ficar negando, já ficar com outras pessoas, e, depois ela vem e cobra com juros e correção monetária. Não adianta, não tem esse ralo onde isso vai sumir. A necessidade do luto, de um fim de uma relação. Tá, eu vou me distrair, já vou começar a me divertir com outras relações, que é o que eu ganho terminando uma relação. Mas isso não anula o luto. Há uma tristeza. E outras pessoas dão um tempo e sentem essa tristeza. Isso é gozo? Não. Né? Ou então estão sentindo aquilo, não estão esticando isso. Estão vivendo, tá. Como diz assim, ó, veja, um outro, lembrei agora de um outro disco que a gente está trabalhando, curtindo uma fossa. Né? Curtindo uma fossa. A pessoa está curtindo uma fossa, quer dizer, está nesse lugar de... Veja, não serve falar que a pessoa está lá tomando um banho de banheira numa fossa. Né? Assim, não tem como, né? Eu tô na fossa, né? Tô mal. Aí a pessoa terminou uma relação, tá de luto, eu encontro com ela, um tempo depois, e aí, como é que você tá? Porra, tô mal, cara, tô mal, sei lá, tô pensando na pessoa direto, e tá certo. Assuma, não negue o amor. Mesmo que tenha motivos que terminou a relação, é pra terminar, é a decisão que você acha melhor, sim, mesmo assim você vai sofrer. Entende? Há uma abstinência, há uma troca que eu tinha, há um amor. E muitas vezes respeitar esse amor significa não ver a pessoa. Tem pessoas que passam por cima desse respeito. Já logo quer virar amigo. Não vem com esse papo. De uma relação de casal, ela se transformar imediatamente numa relação de amigo, não. Há uma ponte que precisa ser atravessada até que essas pessoas possam se dizer amigas de novo. O que fez a ligação da relação delas não foi amizade. Foi essa troca de casal, foi uma relação sexual, foi uma troca de beijo, de expectativas de um do outro, do casal. Isso não pula assim imediato, só através de uma negação. Essa negação vai machucar muito. As pessoas, às vezes, ocultam esse machucar. Ou através, que já quer ser logo amigo, quer dizer, muitas vezes pega e volta. Tá? Então nunca foi amizade mesmo. Amizade mesmo, a pessoa fica feliz de ver essa pessoa com outra pessoa se realizando. Então eu fico feliz de ver você com outra pessoa se realizando. Aí já pode se dizer em algum grau de amizade. Mas imediatamente assim depois, não. Então ocorre um luto, sim, no fim da relação. E no primeiro momento, que pode ser semanas, que pode ser meses. Né? Há sentido de eu viver esse luto, é importante não negar. Então nesse momento eu estou sentindo essa emoção. Agora, se eu encontro essa pessoa daqui a um ano, e aí como é que você tá? Ainda estou pensando naquela pessoa, e na vida que eu tinha, tá. Um ano, tá. Se eu encontro essa pessoa daqui a 1 ano e meio, 2 anos, e aí como é que tá? Sabe o que aquele desgraçado, aquela desgraçada tá fazendo? Já tá se relacionando com outra pessoa e só fala daquela pessoa. Essa pessoa tá esticando o luto. Tá esticando o luto. Isso é gozo. Percebe a diferença? Tem essa coisa que estica, que usa essa emoção, na verdade, já não quer nem mais resolver esse mal-estar. Está tomando atitudes que não resolvem esse mal-estar. Ele está prolongando, piorando, diminuindo a probabilidade de resolver essa questão. Isso é uma outra forma de gozo. Para a gente dar alguns exemplos, por que a gente está falando de gozo? Né? Porque é isso que o Freud percebeu que é nomeado por esse segundo nome.
Então ele dá um link muito bom da gente esclarecer o que é gozo, né? O que é essa coisa, que é um prazer pervertido, é um prazer distorcido, é um prazer, entre aspas, é um prazer e não é. É um prazer e é um sofrimento, é uma dor, mas descarrega a libido. Então vai estar associado a processos em que essa libido é contida e explode, é descarregada, igualzinho a defecar, igualzinho a urinar, igualzinho a ter orgasmo, igualzinho a conter aquilo que eu preciso falar e um dia explodir e falar um monte de coisa. É muito interessante essa conexão, é uma coisa genial do Freud ter percebido isso, que está em todos os processos fisiológicos, esse link com os processos psicológicos. A gente continua conversando dessas coisas numa próxima oportunidade. Obrigado por quem esteve junto, um beijo para vocês.